Uma vidente e uma criança se aproximam e ela diz: "Sou vidente e tenho uma mensagem para você. Posso te dar?" O quê? Essa mulher revelou várias verdades sobre minha vida, até o nome do cara de quem eu gostava. Não sei como sabia, era impossível ela saber, mas sabia. Aquilo que podemos ver com nossos olhos e ouvir com nossos ouvidos é apenas 1% da realidade. 99% da realidade é invisível e inaudível. Doutora Ana Yuzin, ela é uma psiquiatra premiada, ela é professora assistente clínica na Escola de Medicina de Yale e passou anos estudando todas as tradições espirituais para descobrir o que pode trazer para sua prática ocidental que realmente pode transformar vidas. Ninguém quer se auto-sabotar conscientemente, mas nós fazemos isso. Há algo nos impedindo de avançar. A intuição é um epifenômeno da consciência. Também é a voz da alma, sua conexão com a parte de nós que já sabe o que é melhor para nós em qualquer situação. Como você pode receber informações intuitivas? Os 4 clairs: clarividência, clareaudiência, clarsciência e claricognisância, que é quando você simplesmente sabe, só pelo fato de saber. Existem pessoas que ouvem coisas rotineiramente. No nível quântico, somos matéria e energia. Precisamos limpar quaisquer bloqueios que temos dentro de nós mesmas, como ego, raiva, ciúme, ódio, depressão, todas essas coisas que são tão humanas. Se não soubermos metabolizar isso, essas coisas nos contraem, reduzem nossa frequência e impedem que vivamos plenamente. No fim, há 2 principais formas de manifestar. Uma é Oi, eu sou a Mayim Bialik. E eu sou Jonathan Cohen. E bem-vindos ao nosso Breakdown. Bem-vindos à nossa expansão para o reino psíquico. O que é isso que eu estou ouvindo? É intuição? Pode ser um dos 4 clairs. Hoje vamos falar sobre vários aspectos da nossa experiência espiritual que impactam diretamente nossos cérebros, nossos sistemas nervosos e tudo o que decidimos. Se você não tem certeza de por que a espiritualidade toca todas as partes da sua vida e existência, vai querer ouvir este episódio de hoje. Se você quer desenvolver uma intuição melhor, se você quer se sentir conectado a algo maior, se você quer acessar seus guias e anjos da guarda, este é o episódio para você. Se você está revirando os olhos ao ouvir falar de anjos da guarda e guias, este episódio também é para você. Porque vamos falar sobre o que realmente acontece quando acessamos informações que não estão disponíveis de forma física. O que significa dizer que existe energia espiritual no universo que está ao nosso redor o tempo todo? Por que algumas pessoas conseguem acessar isso enquanto outras simplesmente ignoram? Quando falamos sobre os 4 clairs, talvez você já tenha ouvido falar de clarividência, mas já ouviu falar de claricognição, já ouviu falar de clareaudiência, já ouviu falar de clarsciência. Nós vamos aprender sobre os 4 clairs e o que significa estar em contato com informações no reino energético e espiritual. E se você acha que essa é uma conversa muito fora da realidade, estamos tendo essa conversa com um psiquiatra e um médico formados em algumas das melhores instituições acadêmicas do mundo. Quem é a psiquiatra que está tão profundamente sintonizada com o reino espiritual? O nome dela é doutora Ana Yuzin. Ela é psiquiatra reconhecida internacionalmente, premiada, certificada pelo Conselho, formada em Stanford e Yale, além de coach. Ela atende CEOs da Forbes 500, atletas olímpicos e celebridades de destaque. O livro dela é Realizada: Como a Ciência da Espiritualidade Pode Ajudar Você a Viver uma Vida Mais Feliz e Significativa. Ela é professora assistente clínica na Escola de Medicina de Yale e cofundadora do Programa e Centro de Saúde Mental e Espiritualidade de Yale, que faz a ponte entre a Escola de Medicina de Yale e a Escola de Divindade de Yale. Ela é uma especialista incrível em tudo relacionado à psicologia, psiquiatria e misticismo. Ela já viajou para mais de 70 países e passou anos estudando todas as tradições espirituais para tentar encontrar o que elas têm em comum. E o que ela pode trazer para sua prática ocidental que realmente pode transformar vidas. Falamos sobre autoimunidade, falamos sobre depressão, ansiedade, falamos sobre trauma. Também incluímos neste episódio uma conversa sobre oração. Cuidado ao pedir algo em oração, pois talvez não goste do resultado. Ela explica por que a lei da atração pode não estar funcionando para você.
Pediremos à doutora Yusin para explicar e detalhar cada ponto. O episódio está incrível, estamos ansiosos para que você ouça. E, por favor, acesse o Substack, porque o livro da doutora Yusin também contém muitos exercícios e meditações. E vamos apresentar um desses exercícios exclusivamente para nossos ouvintes do Substack. Então, por favor, acesse biolicbreakdown.substack.com para conteúdos que você não pode e não vai encontrar em nenhum outro lugar. Doutora Ana Yusin, bem-vinda ao Breakdown. Break it down. Obrigada, Maim. É ótimo estar aqui com você hoje. Existem tantos aspectos diferentes da espiritualidade, da saúde mental, da psiquiatria, nos quais você é especialista. Antes de começarmos, o que você diria que é o maior equívoco que as pessoas têm sobre espiritualidade e saúde mental? Ótima pergunta. Eu diria que o erro é pensar que as duas coisas são muito separadas e distintas, como se fossem companheiras estranhas. E o motivo pelo qual as pessoas têm esse equívoco é porque muitas vezes tudo o que é científico e médico é visto como algo sujeito à experimentação, a testes controlados com placebo duplo cego. Algo que você pode tocar com as mãos, ouvir com os ouvidos, muito empírico, enquanto a espiritualidade é algo profundamente subjetivo, transcendente, muito pessoal e difícil de reproduzir. Sabe, experimentação e replicação. Por isso, a ciência da espiritualidade muitas vezes é um paradoxo e um mistério para muitos. Acredito que elas estão muito interligadas e é sobre isso que falaremos hoje. Acho que muitos buscam essa interseção por quererem provas, já que pode ser algo subjetivo. E nós falamos sobre o despertar espiritual, como as pessoas muitas vezes são tocadas e suas vidas são transformadas e elas têm benefícios milagrosos para a saúde. E ainda assim, as pessoas querem um roteiro e não parece haver um. O que você descobriu ao estudar isso de uma base científica? Existe um roteiro? O que as pessoas deveriam saber que é possível? Ótima pergunta, você está certa. As pessoas buscam certezas e algo palpável. O que fazer para melhorar? A, B, C, D. Preciso ser espiritual. Mas o que isso significa? E se não acreditar em Deus? E se eu acreditar na Mãe Natureza e estiver em sintonia, mas sentir que Deus nunca esteve comigo, especialmente quando tive câncer? Sabe, e se eu tiver todas essas crenças que são contrárias a essa coisa espiritual que todo mundo está tentando me empurrar? Então, eu acho que muita gente passa por isso. Responde-se a essa pergunta de duas formas. Uma delas é recorrer à ciência, pois há muita pesquisa sobre o tema, observando como crenças e práticas espirituais podem realmente melhorar a saúde física e mental, assim como o bem-estar. E há inúmeros estudos mostrando que, por exemplo, frequentar a igreja regularmente reduz o suicídio em até 5 vezes, e isso se refere à participação semanal na igreja. Um efeito enorme na redução do suicídio. Muito interessante. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres, porém não é para toda a população. Você tem ideia de qual população pode não ter esse efeito? A comunidade LGBTQ. Sabe, nas comunidades heteronormativas, frequentar a igreja reduz o suicídio, mas para LGBTQ tem efeito contrário. Interessante, né? Mas o tamanho do efeito para aquelas pessoas para quem realmente reduz é muito profundo, muito poderoso, efeitos muito reais. E aí você olha ainda mais fundo. O que é que tem em frequentar a igreja que reduz a suicidabilidade, né? E tem várias coisas diferentes. É a comunidade, são as crenças sobre viver de forma saudável? É ter, sabe, algo para fazer todo domingo ao meio-dia? Ou é algo muito mais profundo? E, na verdade, existe uma coisa principal que estava na raiz de tudo isso. Esse era o fator número 1. Embora todos os outros também tivessem influência, não era nenhum dos que eu mencionei. Algum palpite do que seja. Eu quero acreditar que é alguma conexão e o sentimento de que você faz parte de algo e que você importa de alguma forma além da conexão social. Eu quero acreditar que você sabe, por meio de uma experiência espiritual, somos tocados de uma forma que não podemos ignorar. Acredito que isso também é uma grande parte disso. E, mais curiosamente, o fator número 1 é, na verdade, uma proibição moral contra o suicídio que frequentar a igreja instila nas pessoas. Uau! Muito interessante, né? Além dos outros fatores e do que você disse, sentir conexão com o divino e com sua essência interior pela primeira vez é muito significativo, não acha? E ainda assim, a principal questão é a proibição moral. E tudo isso é baseado na pesquisa de Tyler Vander Wiel, no Centro de Florescimento Humano de Harvard.
São dados como esses que são muito interessantes e envolventes. E eles têm isso para recuperação do câncer, recuperação do vício e também para tantas outras coisas como depressão, ansiedade, etc. Crenças e práticas espirituais têm efeitos positivos de forma consistente, mas, sabe, de maneiras sutis parecidas com essa. Vamos separar crença e prática espiritual de religião, porque é uma área muito nebulosa para as pessoas. A instituição da religião, como você mencionou, especialmente para pessoas que talvez não estejam na comunidade heteronormativa, a moralidade ou o julgamento ali podem ter um efeito negativo. Então vamos conversar sem religião. O que significa ter uma experiência espiritual? Sim, e eu também adorei que você trouxe a religião e a distinção entre as duas. E então, de acordo com o Centro de Pesquisas Pew e todos os estudos de lá, existem 4 grupos entre nós. Nós somos ou espirituais e religiosas, espirituais mas não religiosas, religiosas mas não espirituais e nem religiosas nem espirituais. Curiosamente, nos últimos 25 anos, 2 grupos cresceram e 2 diminuíram. Os 2 grupos que têm aumentado são ambos os grupos com espiritualidade, e os 2 que têm diminuído são ambos os grupos com religião. A religião está em declínio em nossa comunidade, país e sociedade, sendo substituída pela busca de crenças espirituais. Então, tudo o que é mais orquestrado, ritualizado com autoridade, está começando a diminuir, sendo substituído por uma conexão mais pessoal com o divino, seja lá o que isso signifique para cada pessoa. Seja de uma forma mais religiosa, porque você pode ser espiritual tornando-se religiosa, ou de uma forma mais secular, que é a conexão através do yoga, da meditação. Algo que está, sabe, conectado a você e à sua essência divina, como uma conexão com a natureza, psicodélicos, etc. Essas formas permitem que as pessoas se conectem com sua essência e eu espiritual. Muitas pessoas chegam ao resultado final de uma experiência espiritual através de algum tipo de sofrimento. Com certeza. Só acumulo sofrimento e espero pelo despertar espiritual. Todos nós estamos, Maim, infelizmente. Você fica tipo, o que tem do outro lado? Como aceleramos esse processo? Exatamente, onde está o roteiro? Outra coisa que eu acho que acontece é que as pessoas que têm uma experiência espiritual ou que estão buscando isso, acreditam que existe algum entendimento de como o universo funciona, de como navegar pela vida, que elas estão perdendo, certo? Tipo, isso múltiplo, benefício de vários lados. Sim, existem benefícios físicos que queremos abordar. Sim, existem benefícios internos, como mais paz interior, mais clareza, menos ansiedade e depressão. E assim, o terceiro ponto é que não estou dizendo que a vida será perfeita, mas há a crença de que todos estamos aqui por um propósito. Com sentidos ampliados, navegamos pelo mundo de outro modo, e eu não estou dizendo que a gente alcança X, Y ou Z, ou que temos muitos carros ou algo assim, mas existe algo quando estamos em aceitação e a vida se desenrola de uma forma que parece fazer algum sentido em vez de um caos aleatório. Você pode falar um pouco sobre as pessoas que estão buscando o terceiro e depois cobriremos todos eles? Com certeza, com certeza. E isso me faz pensar, sabe, eu falo muito sobre manifestação, que é uma palavra muito popular hoje em dia, né? E você pensa, como manifestar? Acredito que há 2 formas principais de manifestar. Uma por ação deliberada e intenção, que alguns associam a um modo mais masculino de manifestação. Você estabelece uma meta, diz, eu vou fazer isso, trabalha muito, faz acontecer, ótimo, todos nós sabemos como fazer isso. Foi assim que passamos pela pós-graduação, faculdade de medicina, nos tornamos neurocientistas e assim por diante. E então existe a outra maneira, que não é sobre fazer, mas muito mais sobre ser e estar sendo. Você basicamente descobre como incorporar o máximo de alegria e paz que você pode possivelmente incorporar. E, essencialmente, ter essa coisa chamada frequência vibracional e fazer com que sua frequência vibracional se torne compatível com a frequência vibracional. Seja lá o que você tenta atrair, nesse estado você define sua intenção, faz o necessário, mas é diferente. Não sai tentando fazer acontecer. É como se render e receber, e essas são as 2 formas que eu acho que nós, como seres humanos, manifestamos. Uma é muito orientada para a ação, masculina, vamos fazer, e a outra é mais feminina, receber. Vamos ser, vamos aprimorar nosso estado de ser e vamos receber o que pudermos do divino.
Sabe, eu acho que às vezes há um certo exagero, né, uma certa enrolação. Quando as pessoas falam sobre elevar sua vibração, sabe, isso realmente tem um aspecto prático em certas formas de yoga. Na verdade, a gente trabalha nisso. Eu não sei, eu acho que trabalhar nessas áreas de elevação de frequência, talvez a doutora Yuzin possa explicar o que isso significa ao combinar com a frequência de outra pessoa. Sim, sim. E você sabe, no fim das contas, nós somos seres energéticos e também somos matéria. Então, somos matéria e energia, e sendo assim, temos uma frequência, assim como toda matéria e energia. E, sabe, de certa forma, às vezes temos nosso próprio destino, mas talvez queiramos um destino que seja um pouco diferente. Para chegar lá, precisamos eliminar bloqueios internos que reduzem nossa frequência. Mas o que diminui nossa frequência? Podemos pensar nessas coisas, e isso vem dos meus estudos de cabala lá atrás, sabe? As manifestações do ego. Então, nossa raiva, nosso ciúme, nosso ódio, nossa tristeza, nossa depressão, todas essas coisas que são tão humanas e que todos nós já sentimos e são tão normais. E ainda assim, se não sabemos como metabolizar isso, se essas coisas passam a fazer parte de nós, elas nos contraem, baixam nossa frequência e nos impedem de ter a melhor vida possível. E essa é uma das formas de aumentar a sua frequência. E a outra forma é se encher de coisas positivas, se encher de alegria, paz, viver com propósito e agir com missão, propósito e satisfação no contexto da sua vida. Servir aos outros, interagir com gratidão e admiração, que são como estados de espírito e entidades próximas ao espiritual, sabe? De forma regular. Parece que este é o ponto de interseção de a linguagem espiritual que é comum e popularizada e a ciência quântica, a neurofisiologia. Podemos fazer uma ponte entre essas duas? Porque muitas pessoas ouvem isso. Eu vou elevar minha frequência e elas meio que ficam, ok, claro, mas isso é só algo que eu estou pensando? Está no meu corpo? Está no meu campo quântico? Seja lá o que isso signifique. Tipo, como a gente une essas duas disciplinas diferentes para tornar isso realmente compreensível? Qual é o mecanismo pelo qual a manifestação da conexão espiritual realmente muda, né? Coisas sobre nosso perfil hormonal, nossa fisiologia, nosso humor. Qual é o mecanismo para isso? Acho que essa é uma ótima pergunta, e há quem dedique a vida a estudá-la. Temos o Dr. Mark Potenza, em Yale, onde eu trabalho, e temos Lisa Miller, em Colômbia. Então, os dois juntos fizeram estudos analisando os correlatos neurais da experiência espiritual. Existem certas regiões do cérebro que são ativadas. Quando você pensa em Deus, quando você ora, quando você sente gratidão, quando você se sente alinhada com seu propósito, certo? E também, sabe, porque a espiritualidade é algo tão abrangente e pode ser secular ou religiosa. Por exemplo, uma forma de espiritualidade secular é a meditação. Existem muitos benefícios da meditação, ajudando com hormônios, com processos somáticos, com ansiedade, com o equilíbrio do seu sistema simpático e parasimpático, com a regulação do seu nervo vago. Há muitos estudos mostrando tudo isso, e sabe, diferentes técnicas de meditação mostram sutilezas e variações nesses benefícios. Mas ainda assim, a conclusão é clara de que a meditação a longo prazo tem um impacto enorme de forma mecânica. Para responder essa pergunta, precisamos primeiro definir qual parte da espiritualidade estamos tratando e analisar cada aspecto. Analisar o que a ciência mostra, pois há muitos estudos sobre isso. Voltando ao assunto, elevação da frequência. Como isso nos ajuda a navegar pela vida ou a conquistar a vida? Isso é um passo além ou dois passos além de onde estamos atualmente? Estamos falando sobre isso. Sim, no nível quântico eu realmente acredito que as frequências se elevam, mas eu falo sobre isso de uma forma mais mecanicista, como uma metáfora, elevando sua frequência de forma metafórica. Passar de contração para expansão é algo que todas conhecemos. Sabemos como é estar contraída, sentir-se presa, com medo, nesses estados do ego que mencionei. Controle, medo e tristeza, depressão, raiva, ódio, ciúmes, todas essas coisas. Ninguém quer estar nesse lugar e todas nós sabemos como é estar em expansão, certo? Então, o que você faz? Como você passa de um estado para o outro? E existem muitas, muitas maneiras diferentes, há muitas formas diferentes, e eu acho que primeiro é preciso fazer essa distinção.
Existem coisas que você pode fazer conscientemente e também há maneiras pelas quais você precisa trabalhar o seu inconsciente. Porque há muitos aspectos nossos que podemos mudar tudo conscientemente, mas ainda assim não receber na vida aquilo que esperamos receber. E por que isso acontece? É porque existe algo nos segurando em nossas crenças centrais inconscientes mais profundas, que precisa de retificação, liberação e assimilação. Até lá, qualquer esforço consciente para elevar a frequência e remover bloqueios será limitado. Esse é um passo muito importante e poderoso. Fazer um trabalho inconsciente pode ser feito de várias formas, como psicanálise, hipnose ou reprogramação inconsciente por sugestão hipnótica, com terapeutas treinados nisso. Os psicodélicos e alguns trabalhos com traumas podem proporcionar isso às pessoas em certas situações. No nível consciente, você se alinha com a expansão até onde consegue. Posso também falar muito mais sobre isso. O que me vem à mente quando você está explicando isso é que pode haver uma solução que você ainda nem pensou, porque você está tão preocupado em encontrar a solução que a vida não consegue se desenrolar e te dar uma oportunidade. Eu quero algo tão intensamente que acabo forçando uma solução, em vez de simplesmente relaxar e dizer: eu preciso ter um pouco de confiança para que essa solução se desenrole, o que pode ser um componente assustador. Eu concordo completamente e acho que essa é a parte mais poderosa da fé, que é a entrega. Você faz o seu trabalho, seja lá o que você esteja tentando manifestar ou aquilo que gostaria que acontecesse. No mundo físico, você dá 100% no seu trabalho. E então você precisa confiar, ter fé e acreditar que também existe algo maior que está te apoiando. Se você é uma pessoa espiritual, se você escolhe viver dessa forma, certo. E ao fazer isso, quando você se entrega, você está absolutamente certa. Essa mágica pode acontecer. As coisas podem entrar na sua consciência através da sincronicidade, na sua intuição, e você pode enxergar as coisas de uma nova maneira. Ou pode surgir algo que você nunca pensou como solução para um problema. Isso ocorre de formas mágicas, como com matemáticos e artistas tentando resolver algo em suas mentes. Eles trabalham conscientemente, dormem e acordam com a solução. Esse é um jeito de acontecer, mas há outros também. As pessoas estão realmente tentando resolver um problema em suas vidas, e então, um dia, uma solução simplesmente surge do nada. Elas pensam, eu nunca teria pensado nisso, e agradecem muito, sabe? Agradecem ao divino pela intervenção. É como tentar resolver esse problema mentalmente sem sucesso. No fim, você desiste e pensa: vou tomar um café e relaxar um pouco. Você conversa com alguém na fila da cafeteria, a pessoa diz algo e, de repente, o problema se revela para você, que passa a enxergá-lo de modo totalmente diferente. Maim gosta de brincar como fez antes, dizendo que está apenas na parte do sofrimento, mas o tempo todo ela está tipo: ah, eu vi isso de uma forma diferente. E se tentarmos ajudar as pessoas a entender o que é um despertar espiritual, acho que precisamos descartar a ideia de que ele é, de alguma forma, de repente, estou flutuando em uma almofada e não toco mais o chão porque alcancei um estado tão grandioso de iluminação. E, em vez disso, trata-se desses momentos de mudança de consciência, em que, de repente, tenho um problema e não consegui resolvê-lo. Uma solução está disponível de um jeito que eu não imaginava. Sim, eu adoro isso. E também, sabe, um curso em milagres, que é uma estrutura espiritual. Lá eles descrevem um milagre como uma mudança de percepção, exatamente como você disse, e é isso mesmo. Nós vemos o mundo de uma forma nova, nossa mente se expande, nossa vida se expande. Muito poderoso. Sabe, muitas dessas coisas geralmente são mantidas separadas dos campos da psiquiatria, daquela perspectiva materialista clássica ocidental. Eu fico pensando, você recebeu alguma resistência quando começou a incorporar um pouco dessa perspectiva espiritual na sua prática e na sua visão de mundo? E como você, sabe, como você conseguiu equilibrar isso? Sim, então eu já esperava receber bastante disso quando escrevi meu livro pela primeira vez, que integrava saúde mental e espiritualidade. Também estava muito comprometida em escrever o livro com base na minha pesquisa e experiência. Então, eu fui para Stanford na graduação, Yale na faculdade de medicina, depois NYU, e depois escolhi muito deliberadamente não estar afiliada a uma instituição acadêmica, enquanto escrevia meu livro e iniciava a prática para os próximos anos. E depois que escrevi meu livro, comecei a palestrar em diferentes escolas, no Kripalu, Multiversidade, todos esses lugares diferentes. Quando palestrei em Yale, meus antigos professores gostaram do meu livro e me convidaram para voltar ao corpo docente.
Foi um choque e uma revelação incrível, pois coloquei algo no mundo que era realmente fora do comum. E ao invés de rejeitarem, eu estava pronta para isso, assim como a sociedade estava pronta para essa integração. Em 2017, começamos a discutir a criação do Centro de Saúde Mental e Espiritualidade em Yale, conectando a Escola de Divindade e a de Medicina. Já começamos a trabalhar nisso e continuamos. Temos o programa e, quando houver recursos, abriremos o centro. E, se Deus quiser, futuramente, um instituto que oferecerá graduação na área de saúde mental e espiritualidade. Foi isso. Achei que enfrentaria mais resistência, mas acredito que não aconteceu porque abordei o assunto de forma bastante científica. Eu pude e tive colegas maravilhosos na psiquiatria que me apoiaram no meu trabalho. Acho que isso foi incrivelmente útil e a Yale aceitou e tem sido super apoiadora do trabalho desde então. Aqui está uma área que tem muita interseção entre o que eu chamaria de linguagem espiritualista e a linguagem médica da psicanálise. A noção de que, em um nível inconsciente, podem estar acontecendo coisas que controlam nossa percepção, controlam nossas crenças e que nem percebemos que estão acontecendo, que fazem parecer que o mundo é um lugar horrível, que fazem parecer que não conseguimos sair do lugar, que estamos presos de alguma forma. Você mencionou fazer esse trabalho inconsciente. Pode falar um pouco sobre esse nível de programação que está influenciando e filtrando a realidade das pessoas? Sem dúvida, essa foi a principal contribuição de Sigmund Freud para a psiquiatria, compreender a mente inconsciente. E a ideia da mente inconsciente vem do fato de que você tem sua mente consciente, onde você deseja certas coisas, mas também percebe como ser humano, você acaba se auto-sabotando, certo? Como certas coisas, por algum motivo, simplesmente não parecem dar certo em algumas áreas da sua vida. Você enfrenta desafios, não é? No meu livro, chamo isso de correções da alma, ou tikkun, situações que se repetem em nossas vidas, frequentemente causando tristeza e decepção. Apesar dos nossos esforços para mudar, Sigmund Freud chamou isso de compulsão à repetição. Mesma ideia. São aquelas coisas que formam o seu padrão particular de autossabotagem e ninguém quer se autossabotar conscientemente, mas nós fazemos isso. O que é esse processo inconsciente? Como humanos, vamos nos autossabotar. A questão é, qual o seu padrão único de autossabotagem? Isso geralmente se descobre em terapia com um profissional. Você pode notar como alguém pode ser um espelho para mostrar como isso funciona para você. Você pode nos dar alguns exemplos? É que, sabe, tem pessoas que não querem trair, mas acabam traindo. Ou tem pessoas que não querem beber em excesso, mas parecem não conseguir controlar o vício. Estou pensando em bons exemplos? Esses são ótimos exemplos. É que você quer ser fiel, mas por algum motivo você não consegue ser fiel. Você faz uma intenção, faz uma promessa para si mesma, para o seu cônjuge, e então acaba não sendo fiel repetidas vezes. O que te sabota? Qual padrão inconsciente você repete? E a mesma coisa, você realmente quer um relacionamento saudável e estável com um homem ou uma mulher incríveis. E mesmo assim, continua atraindo homens ou mulheres emocionalmente indisponíveis. E você sabe disso. Mas por quê? Você deseja algo, mas atrai outra coisa. Qual é o delta, a diferença? E há tantos motivos diferentes para isso, sabe, dos dois lados. Se você quiser, a gente pode dissecar isso. E eu posso te dar, 10 razões pelas quais isso pode acontecer. Me envie sua conta que faço isso com prazer. Exatamente. Quais são alguns dos motivos? As pessoas costumam pensar assim: ah, é inconsciente, eu não sei como acessar isso. Eu não tenho todo esse tempo infinito para ficar rodeando e descobrir isso. Muitas pessoas não têm recursos financeiros para isso. Com certeza. Nesse caso, a biblioterapia pode ajudar. Escolha bons livros e aprofunde-se, buscando autoconhecimento por meio da leitura. Sim, sabe, há muitos podcasts e conteúdos incríveis online, mas sempre que possível, trabalhar com um profissional é bem melhor. Mas vamos falar sobre por que alguém afirma realmente querer um relacionamento. Suponha que seja uma mulher Ela quer um homem maravilhoso, um homem comprometido com quem ela possa formar uma família. E quem ela atrai? Desastres ambulantes. Ela atrai desastres ambulantes, um atrás do outro, certo? Esse cara está saindo com outras 5 mulheres. Esse cara, ela precisa cuidar como se fosse a mãe dele. Esse cara acaba roubando ela. Ela precisa ser poliamorosa, mas foi ele quem quis. Ela nem entende bem o poliamor, mas tudo bem, vamos tentar. Exatamente isso. E existem tantas maneiras diferentes de entender isso, né? E isso pode ser entendido primeiro pela ótica.
sabe, da criação dela. Por mais que ela queira esse relacionamento saudável e estável, talvez ela não tenha esse modelo. Ela pode ter o caminho padrão de algo totalmente diferente, baseado no que os pais dela vivenciaram. Então ela pode estar repetindo esse velho padrão sem nem perceber. Opção 1. Opção 2, que pode coincidir com a primeira. Ela quer muito compromisso, mas ao mesmo tempo tem muito medo dele. E por isso ela também ama ser livre e ela é forte e independente. E então, por ter tanto medo de compromisso, qual a melhor forma de evitar compromisso do que atrair constantemente homens emocionalmente indisponíveis ou desastres ambulantes? Coisas que não dão certo, né? Esses são apenas 2 exemplos, mas há muitos outros. Ao aprofundar o trabalho com alguém, você entende por que ela faz certas escolhas. No fim das contas, ao observar padrões intergeracionais, percebe-se que eles geralmente não pertencem apenas à pessoa. Eles vêm dos pais e dos avós, e você começa a entender as mudanças intergeracionais. Ao compreender essas mudanças, você traz o inconsciente para o consciente e passa a controlá-lo, podendo fazer escolhas diferentes que antes não eram possíveis. E ao fazer isso, o que você está fazendo com o padrão intergeracional é dizer: a responsabilidade termina aqui, acabou. Você não transmite isso aos filhos. Você quebra o padrão intergeracional ao escolher enfrentar, processar e superar. É um trabalho muito poderoso. O padrão que eu vejo é que quando alguém está continuamente terminando em um lugar que não deseja, mesmo querendo conscientemente outra coisa, o que acabam fazendo é culpar o universo. Mas ao descrever que há esse programa rodando sem que talvez percebam, a realidade externa da vida deles é, na verdade, o reflexo perfeito de todos os mecanismos, de todas as peças de dominó que estão caindo por dentro, só que estão caindo em silêncio. 100%. E eu acho que o primeiro ponto que você mencionou sobre culpar o universo, e assim, fazendo de si mesma a vítima de, sabe, um protagonista maligno, ou um deus maligno, ou seja lá o que for. Isso realmente acontece com muitas pessoas, e esse é outro padrão subconsciente que, por algum motivo, elas aprendem que, ao serem vítimas, de alguma forma têm uma indignação justa da vítima e, por isso, procuram culpar a vítima sempre que podem. Em um nível inconsciente, elas podem ter aprendido isso de alguma forma. Elas simplesmente, sabe, vieram ao mundo e esse era um padrão delas. E, uma vez que elas reconhecem esse padrão, também podem fazer escolhas diferentes. E esse é um padrão muito poderoso que, sabe, nós, quando algo dá errado, tendemos a internalizar. Ah, isso é tudo culpa minha. Ou tendemos a externalizar. Foi essa pessoa, meus pais, um Deus malvado ou circunstâncias injustas. Em situações variadas, é diferente, mas geralmente as pessoas tendem a um lado. Se culpam muito, é bom externalizar um pouco. Se você é a vítima e pensa como tal, assuma mais responsabilidade. O que fiz para chegar aqui e que controle tenho para sair dessa situação? O outro componente que você menciona é essa ideia de padrões intergeracionais. E, sabe, a linguagem que é familiar entre as pessoas no mundo da cura energética é essa noção de que eu vou fazer o trabalho e quebrar o ciclo. Vamos detalhar isso, pois envolve o trabalho de Bert Hellinger e de constelação familiar. Quero falar sobre esses padrões intergeracionais. E nós já ouvimos falar sobre o trabalho de epigenética com camundongos, mostrando que camundongos que passam fome várias gerações depois ainda apresentam influência fisiológica disso e impactos disso. Então já vimos esses estudos. Mas o que você está falando é, na verdade, ainda mais abrangente, em que a mãe ou o pai, ou até mesmo os avós, ou até os bisavós, o perfil psicológico deles, seja a dor que eles carregam, relacionamentos rompidos, não conseguir realizar algo, Fugindo da guerra? fugindo da guerra, medo intenso, questões de segurança física. Esses padrões, não só psicologicamente, mas energeticamente, ficam impressos no indivíduo. E é assim que Bert Hellinger fala sobre isso. E eu estou curioso para saber como você interpreta isso. É que, porque você é um membro da família e está conectado a essas pessoas, a criança vai refletir esses padrões não porque acha que precisa, mas quase como um reflexo de fazer parte do sistema. É como se dissesse: ei, eu entendo, eu falo a mesma linguagem energética dessa família, mesmo que nunca tenham sabido que o pai teve um caso. Mesmo que isso tenha sido tão enterrado em segredo que não haveria nenhuma possibilidade de a consciência ter registrado que esses padrões existem.
E novamente nós temos dificuldade com a palavra no campo energético porque é difícil de visualizar. Mas é quase como se houvesse esse código de uns e zeros que estão nos cercando de forma semelhante, que Neil precisa disso. Quando conversamos com ele, ele explicou que todos que vivem em uma casa compartilham um microbioma de alguma forma. Assim mesmo, a informação é simplesmente passada de um para o outro. O mesmo acontece com os dados informacionais da nossa experiência emocional e da nossa experiência psicológica. E aí você pensa, eu não sou nada parecido com meus pais. Mas você recebeu todas essas informações em um nível fisiológico do qual nem tem consciência. Eu concordo totalmente. Por isso acho a constelação e os genogramas muito interessantes, pois mostram padrões familiares, como você mencionou. Podem ser padrões de vício, ou padrões de certas questões emocionais, ou padrões de traição, ou podem ser padrões de tipo... Aqui estão padrões mais sutis da criança parentificada. A criança vem ao mundo tendo que cuidar dos pais porque eles são instáveis mentalmente ou fisicamente, ou fracos mentalmente ou fisicamente, e a criança é a forte. Isso, em um sistema familiar, acaba invertendo a dinâmica familiar. Os avós, os pais e a criança formam o sistema familiar, onde a energia deve fluir de cima para baixo. Esse é o conceito principal. Mesmo após a partida das pessoas, a energia dos ancestrais deveria te apoiar e, com o sistema familiar alinhado, você recebe esse apoio, para que processos e padrões funcionem em sua vida, com o apoio energético adequado. Quando isso falta, como quando uma criança assume o papel de pai ou mãe, a energia se inverte e flui errado, mas é possível corrigir isso energeticamente. Pode haver um padrão de segredos que você conhece e você está certa. O mais interessante é que, como disse, isso se reflete no nível energético. As pessoas podem não saber dos segredos conscientemente, mas sentem. Elas sabem, e as crianças percebem tudo. Crianças são esponjas e absorvem tudo dos pais. Os pais pensam que as crianças não percebem, mas elas sabem de tudo, mesmo sem consciência disso. Isso está sendo impresso em cada parte do ser delas, no ser energético, no ser físico, no ser espiritual. É assim que nos tornamos quem somos. Então, reconhecer quais padrões existem e observar, porque em toda a família existem padrões incríveis. Existem características que amamos e que queremos expandir, e também existem características que podem ser realmente problemáticas para a sua vida de alguma forma. Então, ao fazer esse genograma, realmente entendendo onde você se encaixa no sistema familiar e depois descobrindo como você pode fazer os exercícios de retificação com esse trabalho tão poderoso, e eu já vi isso na minha prática, criar mudanças enormes nas famílias. O que acontece quando há um conflito em uma família, certo? Você pode explicar um pouco do seu ponto de vista, especialmente como psiquiatra, certo? Como você gerencia a energia de uma família? Vamos supor que ela esteja em conflito. Como você sabe quando as pessoas devem ser reunidas novamente? Como você sabe quando elas devem ser mantidas separadas? Isso também tem relação com as conversas que você teve sobre vampiros de energia, certo? Se você sente que alguém, digamos, na sua vida ou na sua família, está tirando algo de você energeticamente quando você está com essa pessoa, existe uma maneira de remediar isso? Como você lida com esse tipo de conflito de energia? Ótimas perguntas. Então, acho que vamos responder a primeira primeiro. Então, ao trabalhar com famílias e casais, como você sabe quando as pessoas devem ficar juntas e se reconciliar e quando elas devem se separar? Eu diria que o objetivo nas famílias, na medida do possível, é sempre reconciliar e permitir que as pessoas se unam e processem o que quer que esteja acontecendo. E ter um diálogo seguro e criar um espaço onde as pessoas possam discutir abertamente o que estão vivenciando. E as situações em que as pessoas devem ser mantidas separadas são aquelas em que, primeiro, se alguém solicitar isso, é importante compreender os motivos do pedido. Em segundo lugar, se houver risco à segurança de alguém ou qualquer abuso, essas situações podem exigir outra forma de lidar. Mas, com conflitos, você realmente quer aproximar as pessoas, porque o conflito é uma parte inevitável da vida, é uma parte inevitável das famílias, dos relacionamentos, de ser, das amizades, e é importante que as pessoas saibam como resolver conflitos. E ser capaz de falar a sua verdade de uma forma equilibrada, onde se sintam ouvidas e onde possam ser compassivas. Essa é uma habilidade muito, muito poderosa. Se você conseguir aprender isso na sua família, você vai estar muito bem preparada para a vida. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, sobre vampiros de energia,
é algo muito interessante, porque alguém só pode ser um vampiro de energia se você permitir que essa pessoa tire a sua energia. Sabe, tipo, sabe, até certo ponto, né? Então, e pode ser que em certas famílias exista uma pessoa que acabe tirando mais energia e alguém não sabe como se proteger. E então, nessas situações, a pessoa que não sabe precisa fazer tudo o que puder para aprender a se proteger e criar limites realmente bons. Então, eu acho que, sabe, porque você também pode pensar sobre isso. Vampiros de energia são as pessoas que precisam ser cuidadas. E então eles vão se juntar com os cuidadores e haverá uma relação perfeita, como uma luva na mão, sabe? Os vampiros de energia vão ficar com as pessoas que têm tanta energia para dar e não sabem fazer outra coisa além de doar. Certo? Então pode ser essa simbiose linda, até que uma ou ambas as partes decidam que não é mais, e aí resolvem mudar as coisas. Mas, se você realmente sente que alguém está tirando sua energia de forma negativa e você não quer que isso faça parte da sua vida, existem várias técnicas diferentes que você pode aprender, sabe, sobre as quais eu falo no meu livro, para se firmar e criar limites espirituais, energéticos e físicos para proteger a si e sua energia. É interessante que, se você está em uma dinâmica com alguém que você sente que suga muita energia de você, quando você começa a criar esses limites, de repente, essa pessoa não quer mais ficar perto de você. Porque você tinha um papel na vida deles e agora não pode mais cumpri-lo, e eles sentem isso. Tudo muda. Eles precisam de algo de você, mas você não pode mais dar o que eles precisam. Vamos conversar sobre clarividência. Compartilhe sua opinião e o que sua pesquisa tem revelado. Sim, eu acho que a clarividência é uma das muitas formas de intuição. E o que é intuição? Então, eu adoro, sabe, intuição é um epifenômeno da consciência, certo? Essa é uma propriedade emergente da consciência e também pode ser vista como a voz da alma, sua conexão com a parte mais profunda de si. Você pode receber mensagens pela intuição, que talvez sejam ainda mais profundas do que aquilo que você pode captar pela sua mente racional, ou mais profundas do que aquilo que suas emoções podem te dizer, certo? Então é uma voz muito profunda. E como você pode receber informações intuitivas? Existem, sabe, os 4 clairs. Clarividência, que é quando você pode ver coisas no olho da sua mente. Clareaudiência, que é quando você pode ouvir uma voz, tipo, te dando informações. Clarsciência, que é quando você pode sentir algo no seu corpo, e claricognição, que é quando você simplesmente sabe, só pelo fato de saber, certo? Esses são 4 caminhos intuitivos para receber informações. Acho clarividência super interessante. Só para esclarecer, falamos sobre ouvir vozes e ver coisas. Essas podem ser propriedades intuitivas incrivelmente poderosas para a gente desenvolver na nossa vida. E é isso que médiums e pessoas intuitivas conseguem fazer. E também existem pessoas que estão muito doentes e não sabem como controlar essas coisas. Elas podem ouvir vozes e ver coisas e não conseguem parar isso. E então recebem diagnóstico de esquizofrenia, são medicadas e suas vidas entram em declínio. Então, eu acho que ser capaz de desenvolver essas capacidades dentro de si mesma, de uma forma segura e saudável, é algo incrível e aprofunda ainda mais a nossa intuição. Mas também é importante reconhecer o outro lado, que nem sempre isso vem sem problemas. Me desculpe. Acho que todo mundo está muito mais confortável com a ideia de que você pode, tipo, ouvir coisas do que eu. Vamos falar sobre os 4, vamos mergulhar nisso juntos, porque eu adoro quando você fica tipo, espera, o quê? Eu fico tipo, todo mundo fala, ah, você sabe como é, tipo, ouvir coisas e isso te diz o que fazer. Não, é nessa hora que você liga para o médico e diz, ou eu preciso de mais remédios, ou te encontro na emergência. Totalmente não. E eu sempre, sabe, sou muito intuitiva, mas nunca consigo ouvir coisas e sempre quero ouvir coisas. E eu estou sempre ouvindo, achando que hoje eu vou escutar e nunca acontece, sabe? Bem, cada pessoa tem uma modalidade diferente, muitas vezes, que é a sua modalidade principal. Totalmente. Espera, calma. Eu não sou o Jonathan, eu não estou pronta para isso. Você está me dizendo que existem pessoas... Eu literalmente só estou descobrindo isso agora. Existem pessoas que ouvem coisas rotineiramente. Lee Harris, quando ele veio ao programa e falou sobre ouvir informações, aquilo era uma voz diferente da dele. Agora, isso é um canal externo de alguma informação no universo, mas outras pessoas têm isso como uma outra versão da própria voz. Desculpa, eu realmente não estou atuando. Acho que não tinha pensado nisso porque sei que as pessoas ouvem vozes, o que é diferente de alucinações. Mas eu nunca pensei em canalização como esse tipo de recebimento nessa categoria, sabe? Então você disse clarividência,
é uma visualização. Clareaudiência é uma audição. Audição. Clarsciência é sentir. Sentir no seu corpo, ou saber emocionalmente, como um saber emocional, ou sentir algo no seu corpo. E então, claricognição é... Você simplesmente sabe, como se viesse como um pensamento. Aham. Essas são palavras novas pra mim. Eu gosto de aprender palavras novas. São palavras divertidas, são palavras muito divertidas. E eu não diria que são necessariamente palavras científicas, mas sim palavras mais usadas na comunidade espiritual. Acho que são relevantes para como as pessoas recebem orientação e informações intuitivas, além de se relacionarem com esquizofrenia e psicose. O outro lado disso... Você mencionou a ideia da alma e da intuição como uma conexão com o saber da nossa alma. Onde você acha que essa informação está? Está dentro de nós? Está fora de nós? Será que vivemos em uma grande simulação de computador? Como você imagina isso? Além disso, o que é isso? Sobre o que falamos? Não quero soar como Bill Clinton, mas o que somos? O que é? Tá, ok. Vamos primeiro abordar o que é o é, tá? Não. Então, nós existimos aqui como seres humanos, mas eu acho que não estamos sozinhos aqui. E existem muitos lugares diferentes, sabe, para buscar informações. E uma das formas mais elevadas de lugares onde você pode buscar é o campo infinito. E esse é, sabe, o que as pessoas descrevem como um campo infinito de conhecimento. E ele tem informações, respostas, ele tem... Sabe, existem os registros akáshicos, caso você acredite nisso. Nós conhecemos bem. Quando pessoas ouvem vozes e veem coisas, estão acessando algo muito diferente. Porque algumas pessoas recebem informações divinas, inspiradas, que as ajudam a tomar decisões importantes corretamente. Há pessoas ouvindo vozes que mandam se matar ou matar outros. Certo? Então, vamos deixar bem claro que as pessoas nem sempre estão acessando a mesma coisa. E onde você está, e onde está a sua, sabe, frequência, é onde está a mente. A frequência da sua mente é o que você está acessando. Então, você quer elevar a sua frequência. Você quer sintonizar nos canais certos. Como fazer isso, sabe? Então, Al Powers, em Yale, um dos nossos cientistas, neurocientistas e pesquisadores, está estudando exatamente isso. Ele compara e contrasta curadores de vozes, ou médiums, com pessoas com esquizofrenia. E ele fez a pergunta: o que há de especial nos ouvintes de vozes? O que permite que usem essa informação intuitiva, de clarividência auditiva, em benefício próprio e de seus clientes? Pessoas com esquizofrenia não conseguem desligar isso, o que pode ser avassalador e causar problemas. Então, ele está analisando o mecanismo disso e é muito diferente. Mas não sei se Al teria uma resposta concreta sobre a origem disso. Mas provavelmente concordaria que vem de vários lugares diferentes. Existem todas essas estações de rádio e depende de onde você sintoniza a sua atenção para saber de onde recebe a informação. Totalmente sim, exatamente. Como estamos falando dos registros akáshicos, eu só vou perguntar. Então, as fitas de telepatia, sabe, apareceram no cenário dos podcasts no ano passado e introduziram esse conceito. E eu sempre tenho que dizer isso. Podemos deixar de lado a conversa sobre comunicação facilitada e para as pessoas que não acreditam em comunicação facilitada, não precisamos falar sobre isso. Então, vou deixar isso de lado. Mas... você sabe, as fitas de telepatia, ao longo dessa temporada, propuseram que existe uma estação de rádio que pode ser sintonizada nisso. Existe um campo de consciência ao qual pessoas que não estão no mesmo espaço físico podem acessar e se comunicar fora de seus corpos físicos. Essa noção de telepatia é uma extensão do entendimento de que existe um campo de conhecimento ao nosso redor. Só precisamos aprender a sintonizar com ele? Acho que isso pode muito bem ser verdade. No entanto, não sei se temos o roteiro de como exatamente sintonizar. E eu tenho, de forma muito interessante, inúmeros pacientes que sintonizam exatamente com isso. Sabe, aquela colina onde todos os autistas não verbais se encontram para se comunicar, certo? Eu já tive pacientes assim que descrevem ir a lugares como esse e conseguir se comunicar com pessoas desse jeito. Infelizmente, muitas vezes, esses próprios pacientes têm dificuldade de existir plenamente neste mundo porque estão muito nesse outro mundo. Percebi que quando as pessoas estão muito sintonizadas em certas frequências, é difícil manter os pés no chão. Essa tem sido minha experiência clínica com quem tratei assim. Certo, então o que estou pensando é o seguinte. E, sabe, eu venho me consultando com um psiquiatra desde os 15 anos. Então, se você vai ao consultório de um psiquiatra, na maioria dos lugares, sabe, em um mundo materialista,
E se você dissesse certas coisas, eles te colocariam em medicação, que iria suprimir muitos dos seus sistemas. Ou seja, sabe, isso seria, por muitos psiquiatras, classificado como problemático, e eu não estou dizendo que isso seja problemático, mas ter uma nova perspectiva sobre saúde mental, sobre capacidades mentais e sobre a prática da psiquiatria. Quero dizer, é uma abertura tremenda poder dizer que tipo de informação está ali, que essa pessoa está comunicando ou recebendo. Como você, sabe, como psiquiatra, como você decide? É a sua própria intuição, é o seu próprio senso de. Foi para isso que fui treinada como profissional médica e é para isso que fui treinada como ser humano. Como você lida com algo que também tem uma variação cultural enorme? Você passou um tempo, acho que em mais de 70 países, onde existem pessoas que recebem designações culturais especiais que nós não podemos apropriar. Mas você sabe muito sobre essas práticas, onde elas se encaixam em um modelo ocidental? Sim, acho que essa é uma ótima pergunta. E com respeito especificamente a os autistas não verbais, ou indivíduos que podem ter acesso a um mundo interior ou a um mundo interior conectado a muitas outras pessoas que os outros não têm. Alguns desses casos foram, de fato, os mais difíceis que já tratei, e o motivo é porque, como psiquiatra, com uma caixa de ferramentas psiquiátricas, se as pessoas não conseguem realmente funcionar neste mundo e estão tendo esse tipo de sintoma, nós temos como uma das ferramentas, uma entre muitas na caixa de ferramentas, medicamentos antipsicóticos, e eu já tratei pessoas assim com antipsicóticos. Isso mudou a vida delas para melhor e agora elas têm vidas realmente boas e saudáveis. Mas você desligou as vozes. Talvez haja algo aí. Correto, correto, sim, é isso mesmo. Nos casos em que as pessoas estavam abertas a isso, minha experiência foi muito positiva ao ajudar as pessoas. Também já tive casos em que as pessoas ouvem as vozes e não estão abertas à medicação. Essas pessoas já foram hospitalizadas antes e não aceitavam medicação no hospital. Elas receberam alta porque, após meses tentando convencê-las a tomar medicação, o hospital se frustrou. São pessoas que não estão doentes para internação, nem saudáveis para viver normalmente na sociedade. Você não pode obrigar ninguém a tomar remédio. Elas gostam desse mundo interior, que é o que possuem. Mas isso também impede que sejam totalmente funcionais. É um caso muito complicado em que você precisa estar nesse espaço intermediário. Você deve manter esse espaço para que paciente e família descubram o que é certo. Não pode nem deve forçar ninguém a tomar medicação. E você está lá caso aconteça uma emergência. Nesse caso, eles podem ser hospitalizados, é claro, mas é difícil. É difícil porque a família quer que a pessoa seja como antes, mas ela não quer nem consegue. Vamos trazer isso para a população em geral. Você acredita que é uma capacidade única de cada ser humano ter um senso de intuição e se conectar com isso, seja qual for a forma que isso venha? Sim, com certeza. E eu acho que existem pessoas que valorizam e confiam muito mais na intuição e encontram muito mais utilidade e uso na própria intuição. Por isso, buscam desenvolvê-la mais devido ao valor que sociedade e família atribuem a isso. E aí tem outras pessoas que são super racionais, e mesmo que sejam intuitivas, a intuição delas vem através da racionalidade, e elas nem usariam a palavra intuição, sabe? E vamos também definir intuição de uma forma um pouco mais ampla. Quando penso em intuição, eu penso em 3 tipos de intuição, certo? O primeiro tipo é a intuição tipo 1, que você pode pensar como o quê? Daniel Kahneman, ganhador do Nobel e autor de Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, descreveu o pensamento rápido como instintivo. É como um sistema de reconhecimento de padrões, onde você sabe de algo e nem sabe por quê, sabe? Você simplesmente reconhece um padrão e pronto. Essa é a intuição tipo 1. Tipo, eu estava no médico outro dia e ela estava mencionando várias coisas. E tipo, quando você faz aquela cara de eu não quero fazer isso, isso é a mesma coisa que intuição? Ou é só porque eu não quero fazer aquilo mesmo? Sim, e você, sabe, para você, aquela cara que ela fez deixou claro na hora o que era. Você nem precisou pensar muito para entender o significado daquela expressão. Você percebe de forma intuitiva, quase instintiva. A intuição do tipo 2 surge quando você está com alguém na sala. E é meio como você disse, Maia, é como se você estivesse com alguém.
Mas você sabe de algo sem saber o porquê, sabe? E não é porque a pessoa fez uma certa expressão facial. É como se você estivesse lendo os sinais, mas nem sabe exatamente por que sabe. É como se você visse alguém e simplesmente tivesse uma intuição sobre aquela pessoa. Então, é por aí. Um exemplo disso são estudos que mostram que as pessoas sabem quando alguém está olhando para elas. Então, alguém atrás de você pode estar te olhando e você vai saber. E você não sabe por quê, mas simplesmente sabe, consegue perceber, certo? Essa é a intuição do tipo 2. Já a do tipo 3 lembra a telepatia entre gêmeos distantes. Como quando uma mãe sente que algo está errado com o filho, mesmo a 80 ou 100 quilômetros de distância. Você está bem, querida? Algo assim. Então, 3 tipos diferentes de intuição, todos tecnicamente com palavras semelhantes, mas com significados e fenômenos muito diferentes. Jonathan tem intuições o tempo todo. Eu acredito que todos nós temos a capacidade de desenvolvê-la se alguém quiser desenvolver mais intuição e sente que talvez já tenha tido a primeira experiência, mas realmente quer chegar à terceira ou quarta quando é com alguém do outro lado da sala, ou alguém com quem desejam se conectar, mesmo distantes fisicamente, ou buscam respostas, orientação intuitiva sobre o que fazer na própria vida. Eles não têm certeza se o ChatGPT oferece a melhor resposta, mesmo sendo essa sua função. Como começamos a ajudar alguém a desenvolver sua intuição? Essa é uma pergunta tão importante porque muitas vezes a intuição realmente pode te dar aquelas respostas que a razão não consegue. Você pode fazer uma lista de prós e contras, mas a resposta é mais profunda do que isso. Ela apenas ajuda a pesar opções e possibilidades. Mas não é necessariamente a resposta para devo me casar com essa pessoa? Ou que tipo de trabalho devo seguir? As perguntas mais importantes da vida geralmente vêm do coração e da alma, e não apenas de prós e contras. Primeiro, para ajudar as pessoas a desenvolverem intuição, é importante ajudá-las a fortalecer a razão e criar listas de prós e contras para qualquer questão. Mas então você também pede para a pessoa fazer o que puder para entender as coisas e depois, por favor, tirar 1 ou 2 dias só para deixar isso de lado. Mas pedir se elas estão abertas à orientação e de onde elas gostariam de receber essa orientação, seja dos seus ancestrais, de Deus, enfim, pedir por essa orientação e estar aberta à forma como ela vai se apresentar. E essa orientação pode se manifestar como uma coincidência significativa, pode aparecer como um insight intuitivo, pode surgir ao começar a ver algo de uma nova maneira, pode vir como um conselho de alguém inesperado. Você pode assistir a um filme que vai te trazer uma nova perspectiva sobre algo. Então, eu acho que essas são algumas maneiras de você fazer o seu melhor, analisando sua lista de prós e contras e usando a razão. Então você pede ajuda, coloca a intenção de ter uma percepção intuitiva e se abre para receber esse insight. Acho importante destacar que não estamos pedindo para ignorar a mente lógica ao falar de intuição. É em conjunto, já ouvi descreverem que, sabe, a mente lógica e a mente racional podem enxergar. É como dirigir à noite. Você consegue ver aqueles 200 metros que os faróis iluminam, mas a intuição pode ser capaz de enxergar muito além disso. Porque há coisas que ainda não aconteceram, que no campo infinito da consciência podem estar disponíveis para serem compreendidas ou conhecidas. Exatamente. Exatamente. E esses são, sabe, conceitos espirituais e cabalísticos. E a ideia de que aquilo que podemos ver com nossos olhos e ouvir com nossos ouvidos é apenas 1% da realidade. A ideia é que 99% da realidade é invisível e inaudível. E isso contrasta com o universo científico, onde 100% da realidade é vista e ouvida e sujeita à experimentação e todo tipo de replicação, etc. Então, essa é uma maneira muito diferente de enxergar a vida. Isso é tudo ou só parte de algo maior? Um pedaço de um grande quebra-cabeça? Bem, acho que este é o momento de mencionar a matéria e energia escura, especialmente ao adotar a perspectiva do universo. Quase 100% do que existe por aí é, na verdade, desconhecido, certo? Nesse outro tipo de escala. Absolutamente sim. Então, isso traz de volta a ideia de quanto da informação é possível conhecer fora dos nossos 5 sentidos, se apenas 1% é conhecido através dos nossos olhos e ouvidos? Exatamente. Por isso é importante desenvolvermos outras formas de conhecimento. Você precisa mesmo fazer isso? Pode ficar em desvantagem se não fizer? Talvez sim, talvez não. No mundo da ciência, que é a moeda do Ocidente, isso é tudo o que existe. Você não precisa de mais nada.
Existem cientistas brilhantes como Francis Collins, que são profundamente espirituais e trazem essa perspectiva. E, se você conseguir aprimorar sua intuição, isso muitas vezes pode ajudar em todos os aspectos do seu trabalho, porque você pode receber informações de outras formas além da sua mente racional. Conte o que você ou seus colegas pesquisaram e do que tem conhecimento. Você mencionou clarividência ou pessoas que usam a mediunidade. O que você pode nos dizer sobre essas modalidades? No que diz respeito ao acesso ao campo infinito da consciência para benefício prático e tangível, seja benefício material ou emocional? Sim, quero dizer, posso te contar que na minha própria prática clínica, tive pacientes que perderam entes queridos e usaram médiums para se conectar com esses entes queridos, e muitas vezes para os meus pacientes. Tive cerca de 7 ou 8 pacientes assim em 15 ou 20 anos. E essas experiências nunca foram neutras, também nunca foram negativas, geralmente foram positivas ou muito, muito positivas. Que todo mundo, especialmente os céticos, porque às vezes eu tenho um cético que fica preso após a perda de um ente querido e não consegue seguir em frente. E a médium é, na verdade, a pessoa que abre um pouco as coisas para elas. E elas tiveram experiências incríveis que realmente... E vamos deixar claro também, nem todas as médiums são iguais, nem todas as médiums são reais. Mas existem algumas por aí que são incrivelmente talentosas e conseguem se conectar e fornecer às pessoas informações profundamente curativas. Então, se você for fazer isso, por favor, certifique-se de usar uma médium que tenha sido recomendada por alguém que você conhece e confia, alguém que seja realmente, realmente boa. Sem entrar em detalhes, quais são alguns dos tipos de informações que as pessoas estão recebendo dessas trocas através da mediunidade que oferecem esse tipo de cura? Vou seguir em frente e ser um pouco advogada do diabo aqui. Eu já fui a muitos canalizadores, já fui a médiums, já conversei com videntes. Sim, já procurei alguns que podem ser mais legítimos e outros que talvez sejam menos legítimos. Eu só estou aqui para dizer que, normalmente, eles confirmam que são legítimos, o que pode ser feito de várias maneiras, certo? Eles costumam dizer coisas que não deveriam saber. Mas só para ser a Debbie Downer, aqui a mensagem geralmente é: me desculpe, eu te magoei. Você vai fazer coisas incríveis. Eu te libero de qualquer conexão dolorosa e eu nunca quis fazer isso. Não era a intenção da minha alma. Você vai ficar bem. Essas experiências foram úteis para você de alguma forma. Não. Acho que minha pergunta é: qual é a especificidade que podemos pedir se estamos tentando acessar informações do além? Porque eu entendo, tipo, amor, paz, convivência, sabe? Eu entendo, mas acho que as pessoas querem saber pessoalmente por que que eu estou doente. Como eu melhoro? Como a vida pode não parecer tão difícil e por que o mundo está tão bagunçado, né? Essas são perguntas grandes, bem grandes, né? E eu sinto que são mesmo. São perguntas realmente filosóficas, e tenho certeza de que uma boa canalizadora poderia te dar orientação sobre isso. Mas muitas vezes essas perguntas também são para nós respondermos, sabe? Frequentemente cabe a nós dar sentido às nossas vidas e ao caos do porquê as coisas acontecem ou deixam de acontecer. E será que poderíamos obter uma perspectiva elevada de uma médium psíquica como Lee Harris, por exemplo? Certamente. Podemos buscar a opinião de uma médium experiente, mas também corremos o risco de ouvir clichês sem sentido para nós. Claro, todos já passamos por isso, como você bem disse, Maim, mas eu sinto que, sim, muitas vezes eu não sei se essas são necessariamente... Sabe, é muito interessante porque eu costumo dar uma palestra sobre espiritualidade e eu falo sobre as armadilhas ou partes tóxicas da espiritualidade. E uma delas é o vício em médiuns e videntes. E há pessoas que se tornam viciadas em médiuns e videntes. Por pouco dinheiro, você entrega o controle da sua vida a outro. Para que elas, sabe, te digam o que é verdade e te deem certeza sobre alguma coisa, e isso acaba sendo verdade ou não. Talvez às vezes sim, talvez não, depende, sabe? E também existem algumas videntes excepcionalmente boas por aí. Já conheci essas e também o oposto, como acredito que todos já conhecemos, sabe? Acho que é a nossa dificuldade em assumir totalmente as nossas vidas e o nosso desejo de entregar o controle.
E como isso pode ser viciante quando parece que alguém pode espiar o futuro e te dar certeza. E, essencialmente, o vício em médiums é um vício em controle. Então, é muito importante também perceber isso agora. Com médiums, às vezes o que acontece é que uma pessoa faleceu e alguém pode estar tão preso ao luto que não consegue seguir em frente. E às vezes um médium, ao permitir que essa pessoa se conecte com quem já faleceu e ao provar a legitimidade da mediunidade, permite que a pessoa perceba: uau, ela se foi, mas ainda está comigo de algum jeito e ainda posso me comunicar com ela. E isso é, para algumas pessoas, realmente o que elas precisam para seguir em frente. Eu certamente já passei por isso. Não é algo que eu defenda mas em momentos em que houve um suicídio, isso também é muito, muito poderoso. A ideia de ser viciado em certeza, tentar alcançar isso. Algumas pessoas buscam a intuição porque elas querem certeza e respostas, e a piada é que você nunca vai ter certeza. Não importa o quão forte seja a sua intuição, você pode ser levado à próxima melhor solução, mas ainda assim provavelmente não vai sair exatamente como você imaginou, pensou ou queria. Sempre existe esse elemento de surpresa no mundo, e o mundo está mudando e evoluindo, algo do qual não podemos escapar. É verdade, sabe? E se você quiser ir ainda mais fundo nisso, sabe? Tipo, diferentes médiums, como diferentes médiums, leem coisas diferentes. Existem pessoas que conseguem ler os registros akáshicos. Existem pessoas que conseguem ler você. Existem pessoas que conseguem ler seu terceiro olho ou conseguem ler sua conexão com os céus. Ler essas duas coisas te dá interpretações totalmente diferentes. Então parece que você não sabe exatamente quem é a pessoa. O que as pessoas estão lendo quando estão lendo você, sabe? E de onde elas estão tirando as informações. Conversamos com várias pessoas que fazem coisas interessantes no universo. Nunca aprendi tanto quanto conversando com você sobre as coisas que as pessoas ouvem, leem e veem. As pessoas podem ler seu terceiro olho? Sim, Explique a diferença entre ler o chakra da coroa e o terceiro olho. com certeza. Quando alguém lê seu terceiro olho, na verdade está interpretando a própria intuição, o que sente. Então, ao perguntar: o que esse cara pensa de mim? Elas vão ler isso. Elas não perguntam ao cara para saber isso. Elas vão até você, leem o que acham que ele pensa sobre você e refletem isso para você. É isso. Ao contrário de ler pelo chakra da coroa, e se elas também conseguirem ler pelo próprio chakra da coroa, podem receber um tipo de download, tecnicamente, do divino ou dos seus guias espirituais. Então, existem muitas maneiras diferentes, E você também pode ter diferentes guias espirituais. Eles podem ter opiniões diferentes sobre determinado assunto. Então, você pode receber, sabe, coisas diferentes chegando para isso. É muito interessante. Ler o seu terceiro olho é como estar em uma câmara de eco mediúnica. Você só está sendo reforçado no que acredita. E então você pensa: nossa, esse médium é tão poderoso. Mas tudo o que eles estão fazendo é te dizer o que você sente, em vez de te mostrar o que é uma realidade objetiva? Sim, mas para deixar claro, às vezes alguém reflete o que você sente mesmo sem você ter contado. Essas coisas podem ser muito poderosas, e talvez você nem perceba até alguém refletir isso para você. Então você pensa: uau, isso é incrível, mas é uma leitura diferente. Mas isso não faz com que seja verdade. Mais de um ex já me acusou de parecer que eu os conhecia melhor do que eles mesmos, mas eu ainda acho que eu estava certa. Talvez você estivesse lendo o terceiro olho. É isso que eu estou dizendo. A gente chama de mandona, sabe tudo, namorada controladora, mas talvez seja algo profundamente, intuitivamente alinhado com o teu universo, namorada. Eu gosto, é bem mais cativante, com certeza. Isso toca em algo sobre o qual a gente conversou com Thomas Campbell, sobre a noção de onde obter informações. Você pode obter informações do sistema de consciência maior, pode obter informações da consciência de um indivíduo ou da sua própria consciência, e essas informações serão diferentes. A gente pensa que, se eu for buscar intuição, essa intuição vai ser objetiva, mas o mesmo ajuste, posicionar a sua consciência é importante, pois essa informação será diferente. Fico fascinado com o que você disse sobre guias e anjos da guarda. A primeira pergunta seria: todo mundo tem guias e anjos da guarda? E a segunda pergunta seria: por que as perspectivas deles são diferentes? Eles não estão buscando nada específico. Objetivo que esteja sincronizado de alguma forma? Eu realmente acredito que a maioria das pessoas tem algum tipo de anjo ou anjos da guarda, arcanjos, sabe?
protegendo elas de alguma forma, e pessoas diferentes em graus diferentes, dependendo do propósito delas no mundo, do que estão fazendo e de como vivem suas vidas. E eu acho que do que elas precisam é. Acredito que guias distintos possam oferecer informações variadas. Talvez exista um guia de trabalho, um guia do amor, um guia de saúde física, e você não pode fazer as mesmas perguntas para todos os guias. Com certeza, você tem diferentes, sabe? E você pode pensar que todo mundo tem talentos, habilidades, interesses, encantos diferentes e que essencialmente somos guiados por isso. E muitas dessas coisas a gente não desenvolve, a gente meio que já nasce com elas. E então temos guias que nos ajudam em um jeito de ser, guias que nos ajudam a desenvolver essas formas de estar no mundo. Você tem relação com seus guias? Desenvolveu isso? Sabe, eu tenho e desenvolvi. Costumo fazer perguntas a eles, mas quando recebo uma intuição, não sei se vem dos meus guias de Deus ou de mim mesma, mas eu definitivamente sei quando tenho um pressentimento ou uma percepção intuitiva. Qual é o seu principal modo de saber? Claricognizance. Às vezes eu apenas sei, sem entender como. Algo surge na minha mente como um pensamento. Acho que isso ocorre porque meu raciocínio é mais desenvolvido que minhas outras habilidades. Que esse é o jeito mais fácil da informação chegar à minha mente ou ao meu ser. Sabe, eu tentei desenvolver um relacionamento com os guias. Mas, sabe, melhor que todos eles. Não, eu nunca consegui realmente obter clareza. Depois do nosso episódio com algumas pessoas que têm acesso a guias, eu fiquei tipo, eu realmente acredito que existem guias ao nosso redor e eu acredito nisso. E já pedi orientação para os guias, mas eu não acredito que a informação venha de um guia específico. Eu não tenho a sensação de um conselho ao meu redor ou de diferentes papéis que eles possam desempenhar, mas eu sinto que recebo informações. Muitas vezes de forma auditiva, muitas vezes apenas por um saber interno, ou por um senso empático, que a voz que eu ouço é uma versão de mim mesmo, não. Não, outra pessoa que eu não ouço, como uma voz britânica se comunicando comigo e dizendo, e aí? Você ouve vozes, Jonathan? Não são várias vozes, eu ouço uma versão da minha própria voz. Algumas pessoas podem chamar isso de uma versão de si mesmas, talvez outras chamem de eu superior. Fico curioso, Dr. Yuzun, como o senhor entende o eu superior? É o mesmo que um guia ou um anjo? É apenas outra parte do nosso conhecimento? O que significa para o senhor? Sim, eu adorei como você escreveu ou disse, outra parte do nosso conhecimento. Acho que é exatamente isso. Sabe, nós temos todos os nossos aspectos reunidos em um só, sabe? Você pode pensar nisso no sentido freudiano, o id, o ego e o superego, certo? O id é o nosso lado mais primitivo. Instintos básicos. O superego é a nossa moralidade. E o ego é meio que a interseção ou a integração desses dois. E o eu superior também é a parte de nós que já sabe o que é melhor para nós em qualquer situação. E a ideia é que você pode acessar essa parte, mesmo na sua forma atual, porque sabe, existem várias noções diferentes, mas algumas delas são essas. O tempo é um pouco uma ilusão. Então você pode avançar no tempo para si mesma que conhece um pouco do futuro. Você pode voltar no tempo e conversar com esse eu. Há muito trabalho com a criança interior e com partes mais jovens de si, além do trabalho com diferentes partes, formas de acessar todos esses aspectos de si mesma. E então, o eu superior é a parte que já sabe, a parte mais evoluída e consciente que já viveu, já metabolizou e já cresceu através do que você está passando agora. E potencialmente essa parte está fora da influência de qualquer programação inconsciente da qual estávamos falando antes. Ela está livre de parte desse resíduo kármico desta vida. Pode ter sido a parte de nós que permaneceu conosco se acreditarmos em vidas passadas ao longo de muitas versões da nossa existência. Sim, pode ser parte da alma transcendente, a parte que é transcendente, que você sabe continua e é o nosso espírito solar. Essa é a parte infatigável, a parte que nunca vamos perder e que continua crescendo e se expandindo sempre. A conversa sobre mediunidade e ajudar as pessoas a verem algo de forma diferente, conversamos com Teresa Caputo. A médium de Long Island. E nesse episódio, ela apenas compartilhou comigo uma sensação. Isso me impactou de um jeito que eu nunca tinha considerado antes.
Minha família passou por uma tragédia significativa quando eu tinha 14 anos, que marcou os próximos 30 e tantos anos das nossas vidas. E o que ela discutiu foi algo que aconteceu no reino não físico. Para quem não ouviu a história ou o episódio, meu irmão mais velho ficou gravemente ferido em um acidente de carro e quase morreu. E o que ela falou foi sobre quando ele estava naquele espaço de decisão entre a vida e a morte. Que o pai do meu pai interveio e ajudou a mandá-lo de volta para continuar vivo neste mundo. E que o papel que meu avô desempenhou foi realmente apoiar meu pai. E por mais que eu tivesse considerado o impacto familiar daquela situação, eu tinha visto principalmente pela perspectiva do meu irmão o que significaria estar ferido. Eu vi pela minha perspectiva, tinha visto em parte pela perspectiva do meu pai, mas nunca tinha realmente entendido a mensagem que ela transmitiu naquele momento. E imagine pensar sobre algo, vivenciar isso por 35 anos, e agora, de repente, existe um novo ângulo nisso que eu nunca tinha experimentado antes. O simples fato dessa mulher de origem desconhecida compartilhar aquele pequeno insight foi muito poderoso. Uau, isso parece sim, incrivelmente poderoso. E também é como, quando você recebeu essa informação, como você se sentiu? Você sentiu que aquilo era verdade e fazia sentido para você? Ou foi uma expansão instantânea do seu entendimento? Eu nunca tinha considerado isso e foi imediatamente integrado, como se o meu sistema não tivesse resistido àquela informação. Dizer, não sei, isso parece estranho, não foi assim que aconteceu. É como se eu nunca tivesse considerado isso. E quando eu recebi isso, imediatamente se encaixou e expandiu meu entendimento de toda a experiência de uma forma que parecia muito mais completa e íntegra. Parece muito poderoso. Como dissemos, milagre é uma mudança de percepção. E às vezes esse tipo de informação faz você enxergar algo de uma forma um pouco diferente e muda toda a sua percepção sobre algo tão vital e traumático que aconteceu na sua vida, muda toda a sua vida. Então isso realmente parece algo milagroso que aconteceu. Você pode nos contar um pouco sobre o seu despertar pessoal? Houve um momento em que você era puramente materialista, sem experiência de habilidades extrasensoriais, intuição, sem um relacionamento com seus guias. Como você passou de antes do Dr. Yuzun até a versão de si mesmo que você é hoje? Se alguém tivesse me dito que eu seria uma pessoa espiritual há 25 anos, eu teria rido. A espiritualidade nunca esteve na minha mente. Passei pela graduação, estudei biologia, filosofia, fiz medicina e residência, tudo sem espiritualidade, pois não era meu perfil. Tinha outras prioridades. Eu estava estudando para a faculdade de medicina, estava em um relacionamento, fazia coisas normais, sabe? E então coisas interessantes começaram a acontecer. No fim da residência em psiquiatria, comecei a pensar, talvez o mundo funcione diferente do que sempre me ensinaram. Eu estava começando a me interessar pelo conceito de alma, porque conheci alguém na época que achei que fosse minha alma gêmea. Ele não era minha alma gêmea, mas isso me deixou interessada no processo. E eu me lembro de ter ido a uma sinagoga e estava ouvindo uma palestra sobre a alma, e eu estava voltando para casa e senti uma vontade de entrar numa sorveteria para tomar um sorvete. Eu pensei, tá bom, estou aqui comendo meu sorvete. Uma vidente se aproximou com uma criança e disse, eu sou vidente. Eu tenho uma mensagem para você. Posso te dar uma mensagem? Não. E eu, tudo bem, parece inofensivo em Nova York. Então ela se senta e essa mulher começa a me contar todas essas verdades profundas sobre a minha vida que ela não teria como saber. Ela citou o nome do cara que eu gostava. Simplesmente saiu da boca dela. Após isso, fiquei pensando, o que aconteceu aqui? Porque até esse ponto eu tinha aprendido que todas as nossas mentes são separadas e distintas. Eu estou vivendo no meu mundo, você está vivendo no seu mundo. E essa mulher, literalmente, eu não sei se ela leu minha mente, se ela leu alguma coisa lá em cima, mas ela sabia de coisas que ela não tinha como saber. Não estava no meu diário, não estava no Facebook, não estava em lugar nenhum. Não tinha como essa mulher saber, e ela sabia. Você comprou um sorvete pra ela? Comprei para ela e trabalhei com ela por um tempo. Então, sabe, esse foi meio que o começo. E foi aí que eu também, essas mensagens começaram a chegar. Eu tive um sonho com uma placa que dizia, Cabala Revelada. Minha mãe estudou Cabala e me enviou livros. Achei que fosse um deles da minha estante, mas não era. Semanas depois fui jantar com uma amiga e vi a placa do meu sonho, Cabala Revelada, no Centro de Cabala de Nova York. Entrei pensando,
Isso é do meu sonho. Eu me inscrevi e fiz uma aula, e o Centro de Cabala começou a me dar uma nova estrutura para enxergar e entender todas essas coisas que eu estava aprendendo. Então, a diferença entre a estrutura científica que eu tinha aprendido nos muitos anos anteriores e essa estrutura que eu estava começando a aprender agora era muito interessante. Houve um momento em que a sua intuição meio que se abriu? Como foi que você passou de simplesmente receber e começar a receber aquela primeira leitura e os sinais e começou a ser guiado um pouco? Parece que, através da sincronicidade, você entrou em uma vida espiritual muito mais integrada, onde você literalmente integra espiritualidade e intuição no seu dia a dia. Sim, foi algo muito gradual. Aconteceu na minha vida, depois processei e comecei a entender o que estava ocorrendo. Como compreendo isso? Após 7 anos, reuni casos suficientes para escrever um livro sobre isso, com 50 casos do meu consultório particular. E então, eventualmente, publiquei isso e meio que, sabe, me reinventei como uma psiquiatra espiritual, alguém que integra psiquiatria e espiritualidade. Iniciei esse centro de saúde mental e espiritualidade em Yale. Então foi lento e gradual, e também é contínuo, porque existem pessoas que são incrivelmente talentosas em receber informações intuitivas. Sou intuitiva, isso vem naturalmente. Quero expandir minhas capacidades e estou sempre buscando isso. Você acha que temos almas gêmeas? Acredito que talvez tenhamos tido vidas passadas e que existam outras almas importantes com as quais já tivemos contato. Podem existir lições e padrões kármicos. E claro, e uma alma gêmea. E, sabe, só porque alguém é uma alma gêmea, não significa que tudo vai ser perfeito e maravilhoso com essa pessoa. Isso indica um padrão kármico relevante que deve ser descoberto e compreendido. Então, com certeza, eu gosto, sabe, desse conceito bem romantizado de almas gêmeas, mas também não acho que seja algo que deva impedir as pessoas de terem amor, alegria e realização em suas vidas. Como as pessoas devem entender os padrões kármicos? Então, os padrões kármicos são baseados na ideia de lições e vidas passadas. É a ideia de que esta não é a nossa única vida, que nossa alma já esteve aqui antes. Sabe, muitas vidas passadas antes de nós, e certas coisas que fizemos, e certos karmas que acumulamos e que limpamos nesta vida, através das nossas ações, às vezes por meio da dor e do sofrimento, e às vezes por meio de escolhas positivas. Alguns acreditam que não existe mais karma, que é possível simplesmente liberá-lo, o que seria lindo se fosse verdade. Mas a ideia de que, sabe, falamos sobre repetição, compulsões e correções da alma, e coisas que parecem surgir nesta vida repetidamente como desafios ou dificuldades. Para nossa grande decepção e consternação, e apesar dos nossos melhores esforços para mudar isso, muitas vezes esses são os nossos chamados padrões kármicos. São palavras diferentes para descrever coisas semelhantes que precisamos trabalhar nesta vida para superar. Você estudou tantos tipos diferentes de tradições espirituais e religiosas como parte da base para o trabalho que você faz. O que você acha que é universal? Você estudou na América do Sul, na Índia, em Israel, em todo o mundo. Quais são os temas comuns que você acha que, de muitas maneiras, a ciência talvez esteja tentando alcançar e explicar, mas que parecem ser verdades universais de milhares de anos? Se você tivesse que dizer quais são as 3 principais coisas que você sente que as grandes tradições místicas e espirituais têm em comum. Então, eu acho que as 3 verdades universais que estão presentes nas tradições religiosas e espirituais são, em primeiro lugar, a universalidade do amor como sendo uma das coisas mais importantes, se não a mais importante neste mundo. E as definições de amor são variadas, e isso inclui o amor próprio, o amor ao próximo, o amor a Deus. Esse é o número 1. O número 2 é a importância do serviço e de ser capaz de doar de si mesma e servir através de todos os diferentes meios e formas de serviço. No que diz respeito à sua singularidade neste mundo, a maneira como você pode servir de um jeito que ninguém mais pode. E também uma devoção em receber com o propósito de dar aos outros e garantir que você tenha uma maneira de criar esse fluxo na sua vida, de modo que você esteja sempre doando. E a terceira coisa é o propósito, que tem a ver com doar também, mas é algo muito mais profundo. Também é simplesmente ter uma noção do porquê você está aqui,
qual é o seu propósito na vida e o trabalho que você precisa fazer neste mundo para realizar todo o seu potencial. Então, eu acho que essas são 3 das principais verdades universais que permeiam diferentes tradições religiosas e espirituais. Isso é interessante e reconfortante. Eu tinha a sensação de que você diria amor. Também porque, sabe, a partir de muitas experiências incríveis com psilocibina e terapias assistidas, até mesmo com cetamina, há muitas evidências de que quando estimulamos a capacidade do cérebro de deixar ir e meio que remover esse véu do ego, remover esse véu das defesas e dos princípios organizadores à rede de modo padrão, quando esse véu se levanta, surge uma abertura que muitos de nós nem lembramos mais, pois a última vez que sentimos isso de forma pura foi provavelmente quando éramos bebês, ou bebês, para muitos de nós, né? Então eu sabia que o amor estaria lá, mas essa noção de serviço e propósito. Eu amo muito esses 2, mas sei que há vários outros. Só pedi para você citar seus 3 principais. Outra pergunta relacionada. Onde você vê o uso de psicodélicos, sabe, em termos de processamento de traumas? Tenho conversado com mais pessoas que já tentaram medicamentos e este funciona, mas aí você não quer fazer sexo ou não consegue chegar ao orgasmo pelos efeitos colaterais. E sabe, você meio que continua voltando para a terapia e é tipo, bom, isso foi o que aconteceu essa semana, não sei, e não chega em algumas dessas questões mais profundas. Muitas pessoas não têm dinheiro para continuar fazendo esse tipo de terapia, ou mesmo para manter o tipo de regime de medicação que muitos de nós precisamos. Se algo não está funcionando e você precisa tentar outra coisa, muitas pessoas estão recorrendo aos psicodélicos, tanto para tomar, para meio que tirar o peso da existência delas, sabe? As pessoas estão experimentando microdosagem com psilocibina, LSD ou outros. Também há quem faça jornadas maiores. Se você ler os relatos de celebridades, é tipo, eu tomei ayahuasca em Ojai e minha vida melhorou, sabe? Mas qual é a sua perspectiva sobre isso? Isso é um atalho para o crescimento espiritual? É um atalho para a cura mental? É a transformação que algumas pessoas estão precisando? E onde isso se encaixa na prática da medicina? Como você foi treinada? Então, eu acho que os psicodélicos oferecem não apenas um novo mecanismo neurobiológico para algumas das condições psiquiátricas e de saúde mental mais resistentes ao tratamento, como alcoolismo, depressão, ansiedade, etc. Mas, para muitas pessoas, eles também oferecem uma conexão com o espírito, e é isso que os torna tão únicos. E nessa conexão com o espírito, há algo muito intrinsecamente curador e que cria uma sensação de completude que as pessoas desejam tão desesperadamente, e muitas vezes elas procuram exatamente por isso. E há muitos estudos mostrando, na Universidade Johns Hopkins, que quanto maior o efeito ou conexão espiritual, maior a experiência mística, maior o potencial de cura dessa jornada psicodélica para uma pessoa. Você pode repetir isso? Há trabalhos que foram realizados na Universidade Johns Hopkins e também na NYU, mostrando que quanto maior o efeito espiritual ou a experiência mística dentro de uma jornada psicodélica, e isso é especificamente com a psilocibina, mas é possível que também possa ser generalizado. Quanto maior o efeito anti-ansiedade do tratamento, ou quanto maior o benefício para a saúde mental do paciente. Por que você acha que isso acontece? Porque eu acho que, no fim das contas, somos criaturas biopsicossociais e espirituais, biológicas, psicológicas, sociais e espirituais. Muitas vezes, as pessoas esquecem da espiritualidade. Quando se reconectam ao espírito, voltam a se sentir completas. Eu também, quer dizer, também existem, sabe, maneiras mecanicistas de explicar um pouco disso. Você está inundando um sistema, certo? Você está inundando um sistema com serotonina, você está inundando um sistema com ocitocina, certo? Então você meio que está criando essa base neuroquímica para o bem-estar, certo? Então, quando você normalmente seguiria aquele caminho da ansiedade, isso pode acontecer. E faz um tempo que não pesquiso sobre receptores, sabe, nessa área. Pode ser que existam mais receptores disponíveis para essa positividade e menos receptores disponíveis ou ocupados para impedir isso. Então você está buscando potencializar. É isso que essas coisas, sabe, deveriam fazer. Elas deveriam potencializar um resultado de saúde a longo prazo. E é por isso que, em contraste, sabe, Paul Stamets tem um dos exemplos mais fantásticos, sabe? Uma pessoa que gaguejou a vida inteira, uma alma atormentada por toda a vida.
E ele acidentalmente tomou, tipo, 5 vezes uma dose heróica de psilocibina sozinho. Ele nunca mais gaguejou. E, tipo, a vida inteira dele se abriu e ele continuou assim. Ele teve um despertar espiritual profundo relacionado a isso, sabe? Essa conexão. Para a maioria das pessoas não é tão significativo, mas essa noção de que isso pode potencializar outras decisões positivas, outras experiências positivas. Sabe, é como quando você conhece alguém que acabou de se apaixonar e tudo é incrível pra essa pessoa e tipo, tudo tem um gosto melhor e ela parece melhor. E, sabe, é isso mesmo. Esse hormônio também te proporciona todas essas coisas boas. E potencialmente sentir que existe uma conexão espiritual em nossas vidas e acessar isso é a chave para ajudar a criar toda aquela sopa neuroquímica que desejamos. Eu estava em um cruzeiro com Paul Stamets e Rick Doblin na Antártica. Fomos nesse cruzeiro para expedições exclusivas com 200 pessoas estudando psicodélicos. Foi uma experiência incrível e muito interessante. E também havia como uma das pessoas meio que como uma animadora, mas também como uma treinadora. Nessa viagem estava o incrível Brandon, que detém o recorde mundial de prender a respiração debaixo d'água, quase 30 minutos. O quê? Inacreditável. Sim. Ele nos ensinou isso na viagem. O Brandon já tinha me contado sua história há muito tempo e acho que ele não se importaria que eu compartilhasse. Ele não é paciente nem nada. Ele tinha um toque muito, muito grave e uma vez ele tomou uma dose muito alta de LSD. E isso acabou completamente com o toque dele. Depois ele fez microdosagem por 6 meses e eliminou totalmente o toque. Então, esses exemplos que você deu são de pessoas com condições crônicas e de longa duração, tendo efeitos de cura em situações que raramente são curadas. Então, é algo muito poderoso. São estudos de caso, não todas as pessoas, mas há um potencial de cura forte aqui. Por quanto tempo você consegue prender a respiração debaixo d'água? Obrigada pela pergunta, Maim. Eu estava esperando por isso e cheguei com uns 2 minutos de antecedência. Mas depois de trabalhar com Brandon por alguns dias, eu já estou quase chegando a 4 minutos e meio. Para com isso. Para mim, isso é tipo enorme. Espera, calma. Quero perguntar sobre isso porque estava pensando. Alguém mencionou em outro podcast. Então, muitos de nós pensam, não consigo prender a respiração por tanto tempo, né? É isso que se imagina, mas na verdade é mais ou menos isso. E eu comparo isso com, tipo, trabalho de parto natural, sabe, dar à luz sem anestesia. A maioria das pessoas pensa, eu não consigo fazer isso, né? Mas é tipo, bom, na verdade todo mundo consegue. Só que existe uma preparação envolvida, então você pode aprender a fazer coisas que parecem difíceis, impossíveis, seja o que for. Então tem a ver basicamente com acalmar o seu sistema, certo? Acalmar o seu sistema e reconhecer isso. Como o Brandon disse, o impulso de respirar é um instinto biológico para te proteger, mas você pode superar isso com sua força de vontade e se acalmando. E ele também é o tipo de pessoa que diz, eu estou bem com todas as opções, sabe? Se você está fazendo algo assim, é invariavelmente arriscado e ele assume o risco. Ele era ideal para manter esse recorde. Trabalhar com atletas olímpicos para ampliar sua capacidade pulmonar foi fascinante. Ele é um homem brilhante e incrível. Por que isso não causa danos cerebrais? A falta de oxigênio no cérebro pode causar danos. Vou deixar a doutora Yuzun responder. Mas se você não estiver respirando por 30 minutos, explique o mecanismo, porque leigos pensam assim: nos ensinaram que o cérebro precisa de oxigênio, e se você privar o cérebro de oxigênio por um certo tempo, vai haver uma consequência. Como esse homem está prendendo a respiração por tanto tempo? É parecido com os iogues que simplesmente desaceleram todos os sistemas do corpo? Sim, é isso mesmo. Você deve conversar com ele e trazê-lo aqui, o que recomendo. Pelo que entendo, é exatamente isso. Primeiro, ele faz exercícios para maximizar nossa capacidade de oxigenação. Com certos exercícios de respiração, ele coloca o máximo de oxigênio nos pulmões e então faz isso. Ele, tanto mental quanto fisicamente, ensina uma técnica de relaxamento para nos permitir ir muito, muito fundo nessa retenção de respiração. Você está como se estivesse hibernando, basicamente você está metabolicamente hibernando. Então você não está privando o cérebro de oxigênio da mesma forma e também não está exigindo que o cérebro realize tarefas
Quanto menos você tornar esse tipo de processo exaustivo, sabe? É como quando se você já esteve em um acidente grave, quanto mais você se desespera, mais rápido você vai perder sangue, certo? É como acalmar o sistema. E não é diferente do parto. É como qualquer uma dessas situações potencialmente muito, muito dolorosas. Existe uma mudança de perspectiva que muda não só a sua mente, mas também a sua fisiologia. Como é para você passar por esses mais de 4 minutos? Isso teve um componente espiritual no qual você estava transcendendo os limites percebidos do seu corpo físico e acessando algo além. Tipo, como foi essa sensação para você? Sabe, foi porque a Antártica também foi assim. Porque eu senti que por 9 dias eu estava em um lugar onde eu respirava o ar mais puro possível, sem industrialização, sem urbanização. E eu me sentia tão conectada à natureza, ao divino, a essas pessoas incríveis no meu barco. E realmente parecia, né, assim, em harmonia com todo o resto. Mas não é algo que eu necessariamente continuei fazendo, então não sei se hoje, se eu fizesse de novo, continuaria. Mas isso me fez pensar que eu realmente preciso trabalhar com Brandon. E isso é algo ao qual um dia eu realmente quero me dedicar e ver qual é o potencial disso, qual é o potencial humano para isso. Sim, isso leva a uma pergunta que eu queria abordar sobre a cabala e um pouco dessa tradição espiritual específica. Mas o que me fez pensar nisso é que, sabe, quando jejuamos no calendário judaico, fazemos jejuns secos. E há 2 jejuns secos de 25 horas que fazemos. Um é Yom Kippur e o outro acontece no verão, em Tisha B'Av. Mas as pessoas sempre me perguntam, tipo, como você consegue? Você não pode viver, sabe, sem comida e água por um dia, você deve ficar morrendo de fome o tempo todo. E eu lembro às pessoas que, quando você jejua assim, você não está fora. Ir trabalhar, preparar 3 refeições e 2 lanches por dia. Quando meus filhos eram pequenos, eu fazia isso e ainda jejuava. Mas a ideia é, e se você se colocar em um ambiente onde menos é exigido de você metabolicamente? Assim você pode focar no que está dentro de você. Nosso rabino sempre dizia que você pode ser como um anjo que não precisa comer ou beber. Tipo, essa é a experiência espiritual de jejuar e estar em oração e meditação nesse período. É para isso que serve. Eu queria saber se você pode falar um pouco mais especificamente sobre isso. Algumas pessoas, inclusive eu, já mencionaram a cabala por aqui. Mas você pode nos contar especificamente qual é o diferencial dessa tradição espiritual para você? Especialmente em relação à forma como você enxerga o mundo e as informações que existem para você espiritualmente? Sim, e sabe, a minha percepção sobre os jejuns que você descreveu é muito parecida com a sua, Maim, porque foi isso que eu realmente aprendi na Kabbalah, que a gente não foca nas refeições físicas para poder ter as refeições espirituais internas, e nós temos, sabe, 5 refeições espirituais baseadas, tipo, nas 5 orações diferentes que você faz ao longo das 25 horas do Yom Kippur. E aí, de novo, sabe, para o outro jejum, e eu também acho que é algo tão bom, saudável e bonito. Para limpar seu corpo de toda comida e água e dar ao seu corpo a oportunidade de descansar disso. Muitas culturas e tradições utilizam o jejum de formas poderosas, mas pouco valorizadas em nosso país. Na Rússia, por exemplo, o jejum era usado para se livrar do câncer e alcançar uma reversão. E os jejuns secos eram mais poderosos. Com o jejum seco, você tem que estar na natureza, você nem pode tomar banho durante o jejum seco. Mas existem livros extensos escritos sobre isso, e há uma ciência por trás disso. Não é algo que seja praticado com segurança aqui. Aqui, normalmente, as pessoas fazem jejum de suco, ou esses também são maravilhosos e saudáveis. Mas em um mundo onde há todas essas toxinas vindo até nós o tempo todo, através da comida que comemos, através do nosso ambiente, etc., a desintoxicação é fundamental. Penso no bem-estar mental e físico, que nem sempre é discutido. O que é especificamente sobre o que você estudou através das tradições cabalísticas que te proporcionou informações sobre a nossa existência espiritual ou sobre como devemos funcionar neste mundo como seres espirituais? Sim, eu aprendi tantas lições importantes e tantas coisas que já passei para tantos pacientes e escrevi sobre isso nos meus livros. E uma das coisas mais importantes é que todos nós, essencialmente, temos lições para aprender e eu acho certas coisas para superar nesta vida. E há 2 maneiras pelas quais podemos crescer como pessoa. Podemos crescer de forma proativa ou de forma reativa.
proativamente é fazendo escolhas, para sermos as melhores versões de nós mesmas, para conseguirmos ir contra a nossa natureza, fazer aquilo que é mais difícil, ter coragem moral, agir com integridade, olhar para as partes de nós que talvez não sejam perfeitas e começar a, sabe, mudar para o outro lado. Então, esse é o crescimento proativo. E todo crescimento que não conseguimos fazer de forma proativa, vamos fazer de forma reativa, que é o crescimento através da dor e do sofrimento. A dor e o sofrimento são inevitáveis na vida. Segundo a Cabala, quanto mais você cresce proativamente, menos precisa evoluir de forma reativa pelo sofrimento. Achei esse conceito interessante e costumo compartilhá-lo com clientes e pacientes para refletirmos juntos. Como seria o crescimento proativo nessa situação? Como seria agir contra a sua natureza nessa situação? Qual o seu caminho habitual e qual o do crescimento? Eu também gosto muito dessa ideia porque coloca o poder, sabe, nas suas mãos. Na medida em que você consegue ter controle sobre sua própria agência, você não precisa simplesmente dizer, bem, seja o que Deus quiser, vamos ver o que acontece. Existe um trabalho de base existe um esforço que precisamos fazer para, de certa forma, ir ao encontro ou encontrar, seja lá no que você acredita. Somos parceiras do nosso poder superior nessa jornada. Eu também acho que a noção de o sofrimento, às vezes, é uma oportunidade, ou os desafios são uma oportunidade de crescimento. Também elimina essa polaridade de bem e mal que, sabe, eu acho que outras tradições, às vezes, enfatizam mais. Mas esse conceito, eu acho, introduz o fato de que nem sempre sabemos o que é bom ou ruim para nós. Mas existe um caminho que estamos seguindo. E os desafios não precisam ser vistos apenas como punição, não precisam ser vistos apenas como se tivéssemos feito algo errado ou cometido um erro. Qual é a lição a ser aprendida e qual é o crescimento? Sempre que me perguntam sobre oração, lembro que acabei de escrever uma série sobre isso no Substack. Cuidado com o que você pede em oração. Às vezes quero coisas como se eu soubesse exatamente do que preciso, como se fosse Deus. O que eu geralmente tento pedir em oração é estar aberta ao que vier, ao que for a vontade de Deus para mim. E eu não sei o que é isso, sabe? Se eu acho que quero um emprego, se eu realmente quero aquele emprego, pode ser que isso não esteja no meu caminho. Estar aberta à ideia de que, se estou infeliz, isso pode ser uma oportunidade. Adoro isso, especialmente reconhecer. Podemos querer algo, achar que precisamos de algo e pensar que sabemos o que é melhor para nós. Mas nós só enxergamos uma pequena parte da realidade. E talvez exista uma ordem superior, e talvez exista um ser, Deus, etc., que enxergue um pouco mais e possa nos dar o que realmente precisamos. Porque, sabe, é a ideia de um propósito nesta vida, de que todas as almas vieram para crescer de certas formas. Nem sempre sabemos nosso caminho de crescimento ou como devemos nos abrir e expandir, além de ver as coisas por outra perspectiva. Então eu adoro o que você está dizendo, acho que é exatamente isso. Você fala sobre a lei da atração, que mencionamos no início da conversa. Mas você tem razões realmente interessantes para explicar por que a lei da atração pode não funcionar, do seu ponto de vista, certo? Tipo, por que isso não está funcionando? E o que você diz é que existem 4 possibilidades. Uma é que você não foi clara sobre o que pediu, o que já me disseram que é importante. Outra é que você realmente não acreditava que poderia ter o que pediu, o que eu acho muito interessante. O que você pediu pode não ser para o bem maior e mais elevado de todos os envolvidos. E, por fim, você não conseguiu receber quando o universo estava tentando te dar. E eu penso em quantas vezes eu disse não quando deveria ter dito sim, ou disse sim quando deveria ter dito não. Essa questão do que estamos prontos para receber, como você nos ajuda a entender isso? Sabe, como você ajuda seus pacientes, seus clientes a enxergar dessa forma? Sabe, por que coisas ruins continuam acontecendo comigo? Você pode nos dar uma mensagem positiva sobre o que atraímos e o que merecemos? Com certeza, e é verdade que às vezes queremos algo desesperadamente e isso não acontece. Existem muitos motivos diferentes para isso acontecer. E você precisa olhar profundamente dentro de si para entender: é o meu inconsciente, é o meu consciente, é a vontade de Deus ou é outra coisa? E assim como em tudo, você sabe, na Cabala, na verdade, eles dizem que existem 3 maneiras de manifestar aquilo que você mais deseja profundamente. Uma delas é dar o seu melhor no mundo físico. Se deseja algo, descubra como realizar. Você faz acontecer, faz a sua parte, e o número 2, você também faz o seu máximo no mundo espiritual. Você ora, pede ajuda,
tenta, sabe, mudar em si mesma o que precisa mudar para se tornar a pessoa que pode receber o que precisa receber. E em terceiro lugar, você tem certeza absoluta. Se conseguir isso, muitos conseguem o que querem. E essa é a fórmula cabalística para isso. Eu adoro isso porque, sabe, também voltando ao motivo de, às vezes, atrairmos pessoas tóxicas, sabe? A gente também precisa fazer a nossa parte. Onde estou gastando meu tempo, o que estou lendo, o que estou consumindo, o que estou fazendo no meu tempo livre, certo? Tô bebendo, estou usando drogas, tipo, não estou dormindo direito, não estou cuidando, tipo, das coisas mais básicas da minha alimentação e do meu exercício, né? Porque às vezes a gente quer procurar em todo lugar o que deu errado, quando na verdade existem tantas coisas que podemos fazer para tentar ajudar a melhorar as coisas. Com certeza, é exatamente isso. E é uma lição muito poderosa sobre responsabilidade. Ser capaz de olhar para si mesma e perguntar: que controle eu tenho aqui? Reconhecer que você faz o possível, controla o que pode e percebe que o controle sobre as coisas mais importantes é limitado. E em certo ponto, é preciso se render e estar aberta a receber o que pode ser ainda melhor para seu bem maior do que aquilo que acha que deseja. Ah, doutora Yusung, muito obrigada por estar aqui conosco. E, eu recomendo muito o livro Fulfilled. Como a ciência da espiritualidade pode ajudar você a ter uma vida mais feliz e significativa. Aqui há meditações e exercícios incríveis. Então, Jonathan e eu vamos lá para o Substack e, vamos dar alguns exemplos de algumas das coisas práticas que estão no livro. O livro é ele realmente é. É uma exploração adorável da sua jornada particular e pessoal. E eu especialmente adoro ouvir sobre os pacientes e o progresso que você ajudou eles a alcançar. Mas, além disso, é um livro muito prático e eu também aprecio isso. Muito obrigada por ter essa conversa conosco. Obrigada, gente. Isso foi ótimo. Obrigada. Tô lendo Seu Terceiro Olho. Quero andar por aí com um band-aid sobre meu terceiro olho para que ninguém possa ler. As pessoas vão simplesmente ficar te dizendo o que você pensa e sente. Eles nem precisam ver. Esse é o problema. Eu ando pelo mundo com pessoas como você e ela, e vocês ficam olhando dentro do meu cérebro o tempo todo. Nós temos que te ensinar a ler sua coroa, temos que expandir sua consciência. Quando foi isso? Às vezes esse é o problema de fazer tantos podcasts. Sim, É que eu me lembro de termos uma conversa sobre mudar a nossa consciência. Acho que foi numa live do Substack em que tentei te guiar numa meditação. E a meditação era fundamentalmente sobre o que Ana estava falando. Que é que podemos ajustar nossa consciência para uma frequência ou para um local longe da nossa própria compreensão, para uma compreensão universal maior. E você ficou muito chateado com isso. eu te disse que você é maluca. O Dr. Yuzun diria, sabe de uma coisa, Mayin? Se limpe, leve sua consciência. Você não sabe o que ela me diria. Saia da cabeça dela, não posso te impedir. Você fica surfando na mente de todos, está em todo lugar. Se quiserem que eu entre na sua cabeça, é só avisar. Eu fico feliz em dar uma olhada e ver o que eu encontro. Não, mas agora é verdade. Estou vendo muitas coisas de outro jeito porque penso em todas as pessoas que vejo às vezes na minha aula de yoga. Elas circulam entre nós e percebe-se que estão alinhadas com algo diferente. No entanto, nem sempre a vida acontece como eu acho que deveria. Elas estão andando por aí, provavelmente sobrecarregadas pelas informações que recebem. Isso está me deixando louca, não sei lidar com isso. Bem, você tocou em um ponto importante porque as pessoas querem informações para si mesmas, mas é algo que você precisa aprender a lidar. Quando você começa a receber informações extrasensoriais de um dos 4 clairs, pode ser muito desorientador. Você não sabe em que sintonizar. Há pessoas que não têm bons limites. Os filtros delas estão abertos demais e você simplesmente fica sobrecarregado e pensa: como é que você vai só ao supermercado? Quando todo mundo ao seu redor está te sobrecarregando com informação, Seus filtros estão abertos demais. É isso que eu quero dizer para as pessoas. Saiam do meu terceiro olho. Seus filtros estão abertos demais. você só precisa focar na sua própria consciência. Sabe no que eu estava pensando? Primeiro, como a gente gosta de fazer lives no Substack, porque eu sei que quando fazemos lá, para esse episódio desta semana que vai ao ar, que vocês estão ouvindo agora, as pessoas vão surtar de um jeito maravilhoso.
Também queria mencionar para vocês acessarem anayuzum.com para saber mais sobre as sessões de psiquiatria dela e também sobre as sessões de coaching. Eu meio que senti que preciso vê-la, quero que ela seja a minha pessoa, quero que ela me conte tudo. Leia O Meu Terceiro Olho. Ela pausa bastante após ouvirmos. Ela é uma mulher muito paciente. Achei que fosse a internet, mas não era. Ela é psiquiatra. Eles ensinam isso a elas. Sabe por que você faz uma pausa? Você não consegue receber um dos 4 Claire se estiver com pressa. Ai, meu Deus, esse é seu novo apelido, Claire. Do nosso breakdown até o que esperamos que nunca tenha, até a próxima. Eu e Claire. It's my Biolix breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, one, and now she's gonna break down